A Bispa Nadir teve agora uma revelação com o pastor Marco Feliciano e enviou essa mensagem para ele. É preciso que ele se arrependa de seus pecados, que são muitos. Segundo a visão que ela teve, ele apostatou da fé e está desviado perante Deus. Deus não tolera mais e está vindo com juízo. É preciso que o pastor Marco Feliciano confesse publicamente ou em uma igreja séria todos os seus pecados. E se ele não fizer isto, ele irá para uma cadeira de roda e terá de usar uma roupa branca como símbolo da justiça de Deus que será feita. E tem mais. Ao ele se arrepender e confessar os pecados, ele não poderá retornar ao cenário evangélico como pastor. Ele tem de começar de um cargo inferior, porque realmente são grandes as transgressões. O nome dele está apagado do livro da vida e, para ser reescrito novamente, terá de pagar um alto preço. Depois de confessar seus muitos pecados, terá de ficar muitos anos calados em alguma igreja séria e não poderá falar durante muito tempo. Então, a pastora Nadir, a bispa Nadir, desde agora está orando para que o pastor Marco Feliciano tenha coragem e enfrente essa prova de Deus, se arrependendo dos seus maus caminhos, de suas transgressões, para que o seu nome seja reescrito novamente no livro da vida. Afinal de contas, segundo a revelação de Deus para a bispa Nadir, essa vida parlamentar dele foi o engano de Satanás. Ele foi chamado para ser pastor e nunca para ter essa vida parlamentar. E ele foi seduzido por bruxas, que nós chamamos de raparigas, bruxas, que fizeram ele perder a coroa da vida. Então, é isso aí. Eu quero que você comente no final desse vídeo o que você acha, se isso faz sentido, se isso é realmente uma revelação de Deus ou não. Diga nos comentários o que você acha. É isso aí. Vamos para o vídeo. E o Senhor me deu a revelação desse pastor Marco Feliciano, né? E mandou eu gravar com esta palavra de Ezequiel 33:26. O Senhor falava a mim que ele apostatou-se da fé, que ele pensa que está coroado para a vida eterna, mas não está. Viu, Marco Feliciano? Se você ouvir esse vídeo, que eu creio que Deus vai chegar com ele até os teus olhos, os teus ouvidos, para tu, se ele me mandou falar, é porque ele quer que se ouça, não é? É endereçado ao pastor Marco Feliciano. O Senhor mostrava aqui umas feiticeiras roubaram a coroa da vida eterna de Marco Feliciano, porque ele não vigiou e destituído ele está da glória de Deus. Foi assim que Deus me disse. Glória a Deus, aleluia. Que ele está destituído do reino por as suas procedências. Deus nunca o enviou para a política. Foi revelações enganosas. O projeto de Deus para a vida dele é que ele sempre fosse um pastor. E apenas um pastor que pregasse a verdade. E ele deixou de pregar a verdade há muitos anos. Pastor Marco Feliciano. Glória a Deus. Se você ainda tem uma raizinha daquele evangelho que você pregou, diz o Senhor, nos tempos de outrora, glória a Deus, faça ela crescer de novo. Se retrata com Deus, porque Ele está vindo com o juízo dele para ti. Me revelou o Senhor.
Ele disse: se você quiser o seu nome escrito novamente no livro da vida, confesse os seus pecados publicamente, ou dentro de uma igreja séria, que Ele vai te perdoar. Glória a Deus. Ele vai te perdoar. E tu, o Senhor disse, ficaria por muito tempo, até anos, sem falar nada dentro da igreja. É uma disciplina imposta por Deus a ti. Ele não me disse a quantidade de anos, não. Mas era para tu ficar vários anos só ouvindo a palavra, numa igreja séria que pregue as escrituras como ela é, que pregue a verdade. É uma disciplina do Senhor para ti. O Senhor me revelou. Glória a Deus. E depois, glória a Deus, tu não poderia voltar dessa disciplina como pastor, porque o Senhor removeu o teu castiçal e não vai devolvê-lo. Ele apenas vai escrever teu nome no livro da vida. Glória a Deus. Se assim tu procederes. E se tu não aceitares essa mensagem do Senhor, glória a Deus, para a remissão da tua alma novamente. Ele me mostrou tu andando, pedindo ajuda para subir numa cadeira de roda. Depois mostrou tu andando nela. E eu chegava na visão até a ti, tu estava sentado nessa cadeira de roda, todo vestido de terno branco, gravata branca, tudo branco. Glória a Deus. E o Senhor dizia que esse branco que tu está vestido é a justiça. É a justiça de Deus. Mas para ela virar para ti como cobrança, como foi para Davi. Tu lê essa mensagem, que essa mensagem o Senhor mandou eu abrir a Bíblia. E na mensagem que batesse meus olhos era para ti. E eu abri, quando eu abri, caiu em Ezequiel 33, 26. Oh, glória a Deus. Para o Senhor tu estás desviado, Marco Feliciano. Tu estás desviado, estás pior do que o filho pródigo. Ele não recebe nada do que tu faz dizendo que é para ele. Ele não recebe. Vigia tu na terra, aceita a repreensão dessa mulher que não prega por dinheiro, Marco Feliciano. Eu sou uma atalaia de Deus. Glória a Deus. E Ele me mandou te entregar essa mensagem. Retrata-te com Ele. Converte-te a Ele de novo. Para Ele devolver tua coroa de vida eterna e escrever teu nome no livro da vida, que foi riscado há muitos anos, por obra de bruxas, de feiticeiras. E o Senhor me revelou que tu conversaste com estas bruxas. Viu, Marco Feliciano? Eu desejo ver, ter notícia, ouvir, ver, saber que tu se reconciliaste com Deus, com Cristo, que tu voltaste para Ele, que o teu nome voltou a ser escrito no livro da vida. Oh, como meu coração almeja que esse dia chegue. Porque, Marco Feliciano, eu vi pastores como tu,
no inferno e tu não queiras ir para lá, porque é muito cruel o castigo dos pastores apóstatas da fé. Que Deus te dê essa coragem de se redimir. Ore, porque eu já vou orar por ti. Glória a Deus, a partir de agora eu vou orar por ti. Pela coragem de tu se redimir. Tenha fé, tenha coragem de se redimir. Confessa teus pecados. Eu não sei quais são. Se eu soubesse, eu te diria. Glória a Deus. Mas o Senhor me revelou que são muitos. O primeiro dele foi a apostasia. Só isso que eu sei. E depois foram acrescentados na tua vida pecados e mais pecados. O Senhor talvez não queira expor através de mim, mas exigiu que eu te falasse, glória a Deus, para tu confessá-los. Confessa? Porque Provérbio 28:13, se não me falha a memória, diz: quem confessa e deixa, não é apenas confessar, é deixar, alcançará misericórdia. Eu queria fazer umas observações aqui com vocês. O texto que a bispa Nadir leu, ela disse que ela abriu a Bíblia e pediu direção a Deus para falar para o pastor Marco Feliciano, e a mão dela recaiu sobre um texto de Ezequiel 33:26. Eu não vou negar, eu sei que a Bíblia não é horóscopo e não é assim a leitura convencional, mas eu já muitas vezes abri a Bíblia desde novo convertido. Abri e pedi direção, pedi uma palavra aleatória e a palavra veio me direcionando. Eu não estou falando de caixinhas de promessa, comigo aconteceu. E ela leu em Ezequiel 33:26, que diz que o homem que ficar com a mulher do próximo será morto. Olha, eu já ouvi de fato sobre pessoas, né, que o pastor Marco Feliciano vazou no mundo gospel, né, envolvendo ao nome de Fernanda Brum, de algumas mulheres, algumas pessoas que o pastor Marco Feliciano teria tentado pegar essas pessoas, né, sexualmente falando. Se isso não é verdade, o canal é pequenininho, mas está aberto ao deputado e pastor Marco Feliciano para dar uma resposta, para falar, enfim, né. E o Cabo Daciolo até mencionou no plenário, não sei se no Congresso ou na Câmara Federal, que algo envolvendo o pastor Marco Feliciano envolvia pombagira. Ele falou isso, está gravado. E também o pastor chamado Anderson Silva falou que recebeu uma das amantes de Marco Feliciano no seu gabinete. Então, o que acontece? É uma pessoa pública. Toda pessoa pública, a vida dele está no ventilador, e o ventilador está girando. Essa é a realidade. Eu sou uma pessoa pública, mas não estou assim em holofote, estou numa plataforma mundial, que é o YouTube. Mas pode estar certo, a semente que eu plantei por onde eu plantei, ela germinou. Ela deu fruto. Se o fruto foi doce ou azedo, uma hora vem à tona. Essa é a realidade, são pessoas públicas, né? E se alguém achar que isso é fofoca, procura os outros milhares de canais do YouTube que vão estar falando a mesma coisa. E aí? E os jornalistas? Não é o trabalho deles falar sobre acontecimentos públicos? E os donos das revistas que falam sobre personalidades, sobre os paparazzis, não são pessoas fazendo o seu trabalho? Então é isso aí. Ok, fazendo uma observação, primeiro, a bispa Nadir falou que, na visão, né, o Marco Feliciano apostatou da fé. Isso eu não tenho dúvida. E quando eu vi essa notícia recente sobre a PEC da deputada Érica Hilton, sobre a PEC 6x1,
sobre reduzir a carga horária de trabalho, tirar 2 horas de trabalho para o trabalhador e diminuir os dias da semana, né? 4 dias por semana. E quando o Marco Feliciano se pronunciou a respeito dessa PEC, como um representante ali do PL, e disse que isso deveria ser retirado de pauta e que o trabalho dignifica o homem e que o homem somente deve trabalhar, não fala de alívio, não falou de nada disso. Eu achei que é a palavra de um ímpio, de uma pessoa que não tem amor, que realmente apostatou da fé há muito tempo. Não justifica. Se a carga horária do trabalhador brasileiro é diminuída, ele tem mais incentivo, ele tem mais energia, ele tem mais alegria, ele tem mais tempo na vida dele, ele tem mais forças para continuar e é um incentivo para mais gente trabalhar e para mais trabalhos estarem acontecendo. Essa é a realidade. Ignorar uma coisa dessa é coisa de quem apostatou na fé. Em segundo lugar, pensa que está coroado, mas já perdeu a coroa. Na verdade, era uma coroa falsa, né? O nome, às vezes, de um pastor, de um cantor, está na boca do povo, mas o povo não sabe o que diz. O povo não sabe das coisas. Aquele ditado que diz, a voz do povo é a voz de Deus, eu diria que o que mostra é que a voz do povo é a voz do diabo. A voz do Criador toca em poucos, muitos são chamados, poucos escolhidos. Na época de Noé era o mundo todo e só tinha 8 pessoas. Em Sodoma e Gomorra tinha muita gente, mas só havia 3 pessoas, Ló e as 2 filhas. No reinado de Acabe havia 850 profetas de Baal, mas só tinha Elias e Micaías no calabouço, que eram profetas do Senhor, segundo o que Josafá queria ouvir. Então você vai ver, foram muitos dizendo hosanas, mas muitos também disseram crucifica, e na hora que Jesus estava na cruz só sobrou 2, um do lado direito, outro do lado esquerdo, que estavam crucificados com ele. Então, Jesus disse que Deus procura os que adoram espírito em verdade para seus adoradores. Procura porque é pouquinho, né? Então é o seguinte, esse pessoal parece que é coroado, tem gente que chama príncipe dos pregadores, né? Lá de Charles Spurgeon, não sei quem, tantos rótulos, mas é a boca do povo. Havia uma multidão de gente também na igreja do reverendo Mon, e o bispo maçom, Emanuel Ferreira, chegou lá e viu a multidão e disse, Deus está neste lugar. Que loucura! Onde já se viu? Só porque tem uma multidão de gente, então Deus está lá? Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Sendo assim, aqui em casa tem 4, reunidos no nome dele, não é? Outra coisa, ela falou, umas feiticeiras roubaram a coroa do Marco Feliciano. Essas feiticeiras, eu acredito que se refere a, como falamos aqui no Nordeste, raparigas. Foram mulheres que seduziram o Marco Feliciano. Eu, quando iniciei como pastor de igreja, e mesmo como jovem pregando, fui assediado por muitas mulheres. Quantas vezes eu ia conversar com a mulher, com a jovem, e ela usava uma brincadeira, elas diziam uma brincadeira. Dizia assim, esses olhos são teus mesmo? Aí dizia, troca com os meus, e falava coisas do tipo. E às vezes eu, evangelizando, eu até parava e saía, porque elas ficavam me olhando, querendo me paquerar, e atrapalhava. Até hoje, pela bondade do Pai, e por eu me esforçar e dizer, não, se eu tiver de pecar, eu vou pecar amanhã, hoje não. Por pôr esse jargão, esse bordão, 27 anos de casado, eu até hoje só conheci minha esposa. Mas eu digo que um parlamentar, que um deputado, um cara bonito, como o Marco Feliciano, e badalado como pregador, meu Deus, é mulher de todo lado, é homem de todo lado. Nesse meio aí é um meio artístico. É um meio artístico, eu não vou ser hipócrita. É muito difícil o cara ter poder, ter fama, ter dinheiro, ter posição, ter liderança, e não está... Porque são todos cercados de mulheres. É como uma certa vez o cara entrevistou um sujeito lá de uma gangue, de uma facção criminosa, e perguntou se ele tinha namorada. Ele disse, eu tenho um harém de mulheres, né? O que é que mulher quer? Mulher quer poder, mulher quer dinheiro, mulher quer gente famosa,
É isso que ela quer, né? Então quem tem isso é assediado, né? Então essas feiticeiras que roubaram a coroa do Marco Feliciano são mulheres que seduzem, né? Referente à prostituição, com certeza, né? Em quarto lugar, destituído está da glória de Deus. Olha, essa falta de glória eu vi desde o início, que eu ouvi as pregações. Eu lembro que no ano de 2005, aquele pessoal que vendia DVD pirata botava as mensagens do Marco Feliciano e gelava a minha veia quando eu via ele gritando. E aquela multidão, eu olhava e não via nada de espiritualidade. Era só a emoção da carne mesmo. Em quinto lugar, Deus nunca o enviou para a política. Foram revelações enganosas. Nem ele, nem a multidão que estão lá para mamar nas tetas do governo, né? E muitos o que queriam crescer como cantor, como pregador, era alcançar cada vez mais patamar de poder, né? E de dinheiro, porque é muito fascinante e chamativo. Quantas vezes eu recebi convite para ser vereador em igrejas onde eu fui líder e aqui onde eu estou morando? Eu não aceitei. Poderia aceitar, mas teve pessoas que disseram, tudo que você queria as pessoas batendo no seu ombro, te chamando de inteligente, de sábio. Não. Me chamar de inteligente ou não muda nada. Perante o Criador, é tudo a mesma merda, a mesma coisa. Desculpa a expressão. É porque não muda nada. Aquilo que você sabe que você é. Se eu tivesse em busca de título, estava nos púlpitos, que são palcos, pregando, porque eu tenho convites para pregar, para voltar. E eu digo logo, eu não vou te atender, porque eu vou desfazer o seu trabalho. Você cavou o alicerce do templo, você trabalhou para fazer um templo, você lutou, você guerreou com boas intenções, alguns têm boa intenção. E aí, eu vou chegar lá e vou desfazer. Vou dizer às pessoas que nunca mais voltem ali, porque Jesus derrubou o templo. Ele disse que o templo cairia. E ele falou para a samaritana que o dia e a hora tinha chegado, que os verdadeiros adorariam em espírito, não era no templo e nem no monte. Foi Jesus que disse, então eu não vou, né? Então é isso aí. Em sexto lugar, deixou de pregar a verdade há muitos anos. Foi isso que Deus revelou para a pastora Nadir. Na verdade, eu nunca nem ouvi Marco Feliciano falando a verdade. Eu vi um cara inteligente, usando a Bíblia da forma que queria, com muito conhecimento, com muita estratégia para ganhar as massas, para ter púlpito, para ter convite, cobrando caríssimo, né, para pregar. E é assim que funciona. Eu que não cobrei para pregar, cadê? Eu sou conhecido? Me conhecem? Pouca gente. Me viram, mas certamente esqueceram de mim. Por quê? Porque eu não cobrava. E na maioria das vezes, quem não cobra não recebe nada, né? Então, em sétimo lugar, se ainda tem uma raizinha daquele evangelho, faça crescer de novo. Eu acho que a raiz do evangelho que foi o de Jesus mesmo ficou para trás. O de Martim Lutero, para cá o protestantismo, não é um evangelho verdadeiro. Usa Jesus, tenta usar Jesus, mas Jesus não é usado por esse povo. A maioria dessas pessoas que ouvem esses pregadores daí, quando essas pessoas chegarem perante Jesus, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, não te conheço. Porque eles ficam cantando, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Aí, quer estar com Cristo, mas não é a Cristo que servem a homens. Foi Jesus que disse, bem falou Isaías acerca de vós, hipócritas. Vós me honrais com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram, praticando preceitos que são dos homens e não de Deus. Praticando e ensinando preceitos. É isso que acontece nas igrejas, não é? Jesus não dá o seu lugar para homem nenhum, mas os homens estão no lugar de Jesus. Essa é a realidade, né? Em oitavo lugar, se retrate, Deus está vindo com juízo para ti. Eu vou dar a minha opinião. Ele não vai se retratar, não. Tem um outro pregador de Camboriú também, que um mentor dele, que era um pregador também de Camboriú, passei um dia com ele em um hotel, Hotel Ibis, na Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema, Fortaleza, Ceará. Isso lá pelo ano de 2006, mais ou menos. E ele disse, olha, o pastor fulano de tal, tão bom pregador, mas a convenção não segura mais os adultérios dele, que é muito grande. E eu falei para ele que não deixasse sair no Mensageiro da Paz quando ele fosse excluído. Ele disse, mas eu não vou confessar, eu não vou me retratar. Para quê?
Só vão botar uma pedra em cima de mim, só vão me julgar, não vai mudar nada. Então, para homem, eu não vou confessar nada. E aí, continuou. E o prêmio que ele ganhou foi se tornando presidente da Assembleia de Deus de Madureira de Salvador. Tornou-se presidente. Então, essa é a situação. Não tem quem vai se retratar. Para quê? Esse pessoal tem consciência do que eles fazem, né? Tem consciência, eles não vão se retratar, é a minha opinião. Jamais, né? Não estamos tratando com aquela igreja da época lá de Jesus, lá dos apóstolos. Não é aquela igreja, é outra igreja que nasceu com os Cavaleiros Templários e Martim Lutero, e Zwinglio na Suíça, e João Calvino, e aqueles homens. Martim Lutero, Zwinglio e Calvino pegaram espadas, derramaram sangue para trazer essa igreja. Essa igreja chegou com a maçonaria, os templos maçônicos fizeram funcionar esses cultos desde o início dessas igrejas, Batista, Assembleia Presbiteriana, todas elas. Entendeu? Então, esse evangelho pregado aí é um evangelho paganizado. Esse do Brasil é paganizado. Quem quiser o evangelho verdadeiro, volte lá para os evangelhos e procure o ensino de Jesus e dos apóstolos. Vou dar uma dica. Atos 4:31. Veja o perfil da igreja primitiva. Porque esse evangelho praticado, repito. Faça perguntas para mim. Pergunte com amor, se você tem curiosidade. Se for para xingar, vai xingar o teu pai, a tua mãe, o teu avô, a tua avó, o teu filho. Vai xingar para lá. Aqui não. Sou cearense, sou nordestino, sou desse jeito. Desculpa a minha expressão. Mas se quiser perguntar, eu cursei seminário, eu estudei a Bíblia várias vezes. Eu vou provar na Bíblia, na Escritura, que esse evangelho pregado aí está diferente do que está escrito. Quem quiser buscar o caminho da vida eterna, nessas igrejas atuais, nesse evangelho atual, maçônico, você não vai encontrar. Mas você tem a Bíblia. Procure nos evangelhos. Procura na igreja primitiva e você verá. Então, abreviando. Ainda faz parte da revelação. Pode passar, amor, dá certo. A revelação ainda diz o seguinte: se você quiser o nome escrito no livro da vida, confesse os seus pecados publicamente. Tá aí, uma coisa que eu não acredito que o Marco Feliciano vai fazer, e nenhum deles. Ainda depois que são apanhados, ainda não confessam, não vão fazer isso. E não tem essa força porque não é ao Pai que estão servindo a si mesmos. Estão apenas usando a Bíblia. E o ser humano é complexo, o ser humano é corpo, alma e espírito. Ele está lá com a cabeça cheia de droga, muitos deles pregando drogado. Eu tenho aqui, vídeo aqui, pastores drogados. Eles estão com a cabeça cheia de droga, mas toda a igreja olha e diz: esse homem está embriagado do Espírito Santo. Pega até um trocadilho, né? Porque diz lá em Atos dos Apóstolos que os 120 estavam falando em 42 línguas das nações que foram para a festa das colheitas, na linguagem deles sobre as grandezas de Deus, e alguns que não entendiam as línguas dos outros dizem: estão embriagados. Então, cogita-se, as pessoas falam que alguém está embriagado do Espírito. Não existe embriagado do Espírito. Paulo, uma certa vez, disse: ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Aí o pessoal fala língua estranha, língua dos anjos. Não existe na Bíblia língua dos anjos. Foi uma comparação que Paulo fez. Mas a idiotice está tão arraizada, tão enraigada na vida dessas pessoas que ouvem um pastor falar uma coisa, outro fala outra. Eu digo uma coisa a você: leia como está escrito. Se você começar pelo que está escrito nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, você já vai ver a diferença do que estão ensinando para você. Em 10º lugar, ficaria muito tempo dentro de uma igreja sem falar nada. É uma disciplina de Deus. Imagina, Marco Feliciano ainda diácono, segundo pastores colegas lá em Camboriú. Já estava pregando, almejando o que todos almejam, o cargo de pastor, para poder ter acesso e pregar. Assim como eu almejei o cargo de pastor para pregar e depois renunciei a pregar. Imagina passar, depois de tanto tempo, de parlamentar, o homem da fala, o homem que faz programas de TV, o homem mais requisitado para pregar no Brasil, em Camboriú, vai passar vários anos calados dentro de uma igreja séria, porque Deus está querendo, meu Pai do céu, tem de esperar sentado, porque de pé vai cansar. Não vai acontecer isso nunca. Ele pode morrer, mas não vai fazer isso, irmã Nadir. Mas, segundo a senhora está entregando uma coisa que recebeu de Deus. Jamais o cara da fala vai ficar calado. Eu passei
quase 10 anos calado, sem estar pregando nas igrejas, sem estar sendo líder de igreja, trabalhando com as minhas mãos, fazendo arte. Eu sentia profunda solidão, até porque ninguém me visitou, mas não estava pensando que ninguém me visitasse, porque com a minha esposa e meus filhos, para mim é um paraíso, eu tenho tudo, eu tenho toda a amizade do mundo, todo o amor do mundo. Mas aí eu retomei com um canal para poder falar, mas foi difícil, é difícil você estar acostumado a pregar, a falar e você ficar abafado. Pois é, pois Deus está querendo uma coisa impossível do Marco Feliciano. Ser disciplinado por Deus, passar vários anos calado em uma igreja, sem falar nada, como disciplina por ter pecado muito contra o Senhor. E aí, em 11º lugar, ficar muitos anos só ouvindo a palavra em uma igreja séria. Imagina, o cara não sei se é doutor em divindade, bacharel, todos os títulos que você imagina, as pessoas pegam para si. Né? Eu nem digo que sou teólogo, porque eu apenas fiz um curso de teologia, né? Um curso de teologia que, para completar o bacharelado, eu usei o STADEC e a ETAD, né? 2 seminários para poder completar o bacharelado, né? Então, nem me chamo de teólogo. Mas os caras do nada já é bacharel, é doutor em divindade e tanta coisa, né? Imagina, gravou milhares de DVDs de material de mídia e agora passar vários anos calado, ouvindo outros manés e até analfabetos, falando besteira. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Deus se enganou. Em 12º lugar, depois da disciplina não poderá voltar como pastor. Deus removeu o seu castiçal e não vai devolver. Cara, vou dizer uma coisa, viu? Se é realmente essa revelação sendo verdadeira, Marco Feliciano é bem único nisso aí, viu? É bem único porque eu nunca ouvi Deus cobrando assim de uma forma tão perfeita, cobrando de alguém o caminho correto, a santidade, e isso aí que está no livro de Apocalipse, eu removi o teu castiçal, e assim, ele, depois de se arrepender, de ser disciplinado por Deus, para ele voltar, não voltar como pastor, mas com um cargo inferior, e que Deus não vai devolver o seu castiçal, possivelmente ele não fique mais como pastor, pela salvação. Parece até o evangelho lá da época de Jesus, parece uma cobrança da época de Paulo. É um negócio bem feito, mas vou dizer uma coisa, isso acredito que não vai acontecer não, porque quem está nesse patamar aí, e se for corrigir, é ele mais 1 milhão, viu? Então, em 13º lugar, se não aceitar essa mensagem, vai para uma cadeira de rodas. Imagina só, então, se a revelação for verdadeira, já pode se preparar já, pode comprar uma cadeira de roda bem luxuosa aí, porque realmente você vai para a cadeira de roda, porque aceitar essa imposição de Deus eu acho difícil, né? E em 14º lugar, ela diz que para o Senhor ele está desviado. Bom, para mim, do verdadeiro evangelho do Messias, eu já vi ele e outros desviados desde o início da carreira, né? Aí alguém pode olhar para mim e dizer, mas você é desviado também. Eu vou dizer, rapaz, é o seguinte, eu aceitei a fé, jejuei 20 anos da minha vida, busquei servir da forma que está escrito, até a ponto de rejeitar esse sistema, porque esse sistema é maçônico, e ficar com a minha família, trabalhando com as minhas mãos, e naquilo que eu posso, naquilo que eu pude, eu ajudei os outros. Se eu não tenho podido ajudar é porque faltou para mim também, foi minha mãe e algum dos meus irmãos que cuidaram de mim, e meus filhos trabalham e eu trabalho, né? Trabalhamos com artes e estamos produzindo os vídeos aqui, né? Mas alguém não conhece a minha história, a minha vida, pode dizer que eu não sou servo do Criador, só que quem fala o que quer também ouve o que não quer, né? Em 15º lugar, Deus não recebe nada que ele faz dizendo que é para Deus. Realmente esse povo passa a vida todinha dizendo Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer... Principalmente quando o Marco Feliciano está tirando oferta, ele diz, olha, deu o cartão de crédito, mas não deu a senha. Depois vai reclamar de Deus. Onde é que Deus está pedindo cartão de crédito? Onde é que Deus está pedindo senha? Onde é que Deus pede essas coisas? Mentira, senhor Marco Feliciano. Eu concordo 99,9% com a pastora Nadine nisso aqui, né? Em 16º lugar, você tem que receber a repreensão de uma mulher que não prega por dinheiro. Se eu tiver de acreditar em alguém que está falando em alguma revelação, eu vou acreditar em alguém que realmente não prega por dinheiro, porque o Senhor
Sempre pregou por dinheiro e por muito dinheiro. Aqui no Ceará, só para vir era 20 mil, mas quando pegava um lençol, tirava mais de 20 mil. E para que toda essa riqueza? Bom, Satanás disse para Jesus: todas as glórias do mundo, os reinos eu te dou se prostrado me adorares. Esses líderes, esse pessoal está se arrastando ajoelhado diante de Satanás. Então, se vai se candidatar ou renovar candidaturas, declara milhões que tem, mas espiritualmente são pobres, cegos, surdos, nus, miseráveis e desgraçados, né? Eu não tenho 1 milhão de nada, nem uma espiga de milho grande, para dizer 1 milhão, né? Porque eu tenho umas contas para pagar, mas eu acredito que a maior riqueza que existe é a vida. E para mim, o tesouro que eu tenho, a minha riqueza que eu tenho, é a minha esposa e meus 2 filhos. Para mim é o maior tesouro da minha vida. Meus queridos, então, em 17º lugar, Deus falou através da pastora Nadir, dizendo: converta-te de novo. Nem sei se um dia Marco Feliciano foi convertido, né? Em 18º lugar, teu nome do livro da vida foi riscado há muitos anos. Olha que tragédia. Então, seu Marco Feliciano, tenta fazer o teu nome ser escrito novamente. 19º lugar, conversou com bruxas, que aqui no Ceará a gente chama de raparigas. Bateu muito papo com a rapariga, né, segundo a revelação de Deus, e aí acabou tirando o teu nome do livro da vida. Em 20º lugar, a pastora Nadir se alegra em que você receba a mensagem. Você recebendo a mensagem vai ficar tudo maravilhoso. Em 21º lugar, ela viu muitos pastores igual a você no inferno. E em 22º lugar, confesse os pecados, porque o Senhor revelou que são muitos os pecados. Então é isso, meus queridos. Diga no final o que vocês acham, se isso é revelação mesmo divina ou não. Para mim, isso aí é uma coisa, está escrito assim: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Certamente deu para a pastora Nadir conhecer 90% disso aí e deu para profetizar o resto, ver a revelação do restante, porque é uma realidade. Então é isso, meus amados. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Diga nos comentários o que você achou. Tamo juntos. É isso.